Olá, bem-vindo à nossa aula Como priorizar as suas tarefas ou projetos. Nas aulas anteriores nós falamos sobre planejamento semanal, como que você organiza a sua agenda, faz a sua lista de tarefas e uma das etapas é você justamente aprender a priorizar. E agora então, nessa aula nós vamos mergulhar nesse tema. Nessa aula você vai entender a importância da priorização, também vai conhecer os tipos de priorização e eu vou te apresentar 4 ferramentas fundamentais que você deve saber para priorizar corretamente as suas atividades ou projetos. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, o que é priorização? Priorização é a ação de você escolher entre várias possibilidades a primeira a ser executada. Ou seja, é você saber de várias opções qual que é aquela mais vantajosa, por qual que você começa primeiro, qual que é a sua prioridade. E qual é então a importância de você priorizar? Por que é importante você saber priorizar as suas atividades? O primeiro ponto é através da priorização que você faz o melhor uso do seu tempo e recursos. É priorizando as coisas certas da sua vida que você vai garantir o seu tempo naquelas atividades importantes. É priorizando certo que você vai garantir que os seus recursos financeiros e materiais são colocados nas coisas de fato importantes. Ou seja, é através da priorização que você concentre o seu tempo e recursos nas coisas de fato importantes da sua vida. É através da priorização que você consegue comparar vários caminhos e escolher aquele que vai te trazer mais vantagens, mais ganhos no futuro. E mais ainda, quando você aprende a priorizar, você se torna mais consciente sobre o valor agregado das suas atividades. E isso faz com que você se sinta mais motivado, você fica mais feliz. Por quê? Você sabe de fato que aquela atividade é a mais importante e o quanto ela é mais importante que as demais. Você priorizou, você comparou ela com as outras. Isso te traz mais clareza, você tem mais formas de saber quanto que aquela atividade tem de propósito dentro dela. E assim você também aprende a evitar atividades indesejadas. Quando você consegue ter uma noção clara de priorização, você consegue também ter uma noção clara dos caminhos que você não quer seguir. E sobre outras atividades que você deve dispensar. Fica mais fácil você rejeitar aquelas coisas que não vão te trazer coisas que não vão agregar na sua vida. Ou seja, priorizar é importante também para você saber agregar valor às coisas e rejeitar aquelas coisas circunstanciais, aquelas atividades que não te levam para próximo dos seus objetivos. Assim, você aumenta a sua produtividade e resultados. Quando você sabe priorizar, você sabe qual que é a sua maior prioridade, você sabe o que é mais importante para você. E isso faz com que você seja mais produtivo e alcance os seus objetivos mais rapidamente. Você vai focar o seu tempo e sua energia naquelas coisas que de fato te aproximam mais rápido dos seus resultados desejados, de onde você quer ser, que você quer estar, no seu resultado desejado. Então vamos lá. Quais são então os tipos de priorização? Nós temos basicamente 2 tipos. O primeiro é aquela priorização baseada no valor. É quando você analisa suas tarefas ou seus projetos conforme o seu valor agregado. Ou seja, é a forma mais intuitiva que nós temos de fazer uma priorização. É quando você compara as coisas conforme o seu valor. Lucratividade, receita, redução de tempo. Ou seja, você tem uma métrica onde você consegue comparar as coisas. Uma segunda técnica de priorização é quando você faz por restrição do tempo. O que é isso? Quando você tem várias atividades dentro de um projeto que são todas relacionadas, elas têm um grande grau de interdependências, você deve priorizar as atividades conforme o tempo. Por exemplo, construir uma casa. Não adianta você priorizar com base no valor. As etapas da casa elas devem se ocorrer numa determinada ordem. Tem certa forma de você construir a casa. Sim, algumas etapas podem ser paralelas, mas algumas outras não. Você tem primeiro preparar o terreno, depois fazer a fundação, depois subir as paredes, depois fazer o revestimento das paredes, depois o telhado e assim vai. Não dá para você começar pelo telhado, por mais que você ache que aquela atividade tem mais valor. Não, você tem que seguir uma ordem. Por isso, se você tem um projeto onde as atividades são muito interdependentes, o ideal é que você faça a sua priorização por restrição do tempo. Aqui, no nosso treinamento, eu te apresento técnicas baseadas no valor. Se você quer aprender mais sobre restrição de tempo,
a minha dica é que você procure o manual do PMBOK. Lá tem técnicas fantásticas de como que você faz a priorização de projetos conforme as restrições de tempo. E quais são então as principais ferramentas de priorização que nós utilizamos no nosso treinamento? Quais são as ferramentas que você deve conhecer para ser um mestre do tempo? A primeira é a comparação emparelhada. O que é isso? É você priorizar comparando item a item da sua lista. Você tem uma lista com 5 itens. Você vai lá e compara o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto. Depois, o segundo com o terceiro, o segundo com o quarto, o segundo com o quinto. Terceiro com o quarto, terceiro com o quinto, quarto com o quinto. Comparou todos individualmente, aí você consegue ter clareza de qual que é o mais importante. Essa técnica ela é muito útil quando você tem uma lista pequena com critérios abstratos, quando você não consegue comparar muito bem as coisas. E aí você vai muito mais pelo seu feeling, pelo seu sentimento. Já uma segunda ferramenta é a análise de Pareto. É o famoso 80-20. O que é aqui? Na análise de Pareto, você deve concentrar as suas ações para resolver os problemas ou os projetos mais relevantes. É quando você tem uma lista muito grande de tarefas. Você tem lá 50 tarefas. E aí o que você faz? Você agrupa elas em projetos e depois você quantifica o valor de cada tarefa e soma isso nos seus projetos. Assim você vai conseguir concentrar de fato naqueles projetos que são mais relevantes. Ou seja, se você tem uma lista muito grande, a análise de Pareto é muito legal de ser aplicada. E ela parte do seguinte conceito: 20% da energia gera 80% do resultado. É muito legal e é um conceito muito aplicado em vários outros segmentos, em várias outras indústrias e de fato faz muito sentido. A terceira técnica é a matriz de prioridade, ou seja, é a famosa análise de custo-benefício. É quando você analisa o valor versus o esforço para você identificar quais são suas vitórias rápidas, quais são os projetos que você tem menos esforço e mais resultados. É uma forma muito legal de você priorizar quando você tem projetos que são heterogêneos, que são bem diferentes. Você vai definir uma métrica, uma forma de quantificar o valor de cada um deles, uma métrica para quantificar o esforço de cada um deles, e aí você consegue plotar isso numa matriz. Colocando na matriz, você vai ter clareza sobre quais são aqueles ganhos rápidos em relação àquele esforço e aquele valor. E essas métricas você consegue comparar. E a quarta ferramenta é a matriz de urgente versus importante. Essa matriz ela é muito interessante. Se você vive sempre com tarefas urgentes, se você não consegue sair do nível de urgência da sua vida, está sempre trabalhando em coisas urgentes, nunca consegue priorizar as atividades importantes, essa matriz é muito legal. Por quê? Nela, nós fazemos um drill down entre as atividades urgentes. Nós vamos analisar as atividades em 2 eixos, urgentes e importantes. Então você vai pegar as suas atividades e vai separar quais são as atividades urgentes, sim ou não. Quais são as importantes, sim ou não. E aí, com base nisso, você consegue priorizar aquelas atividades que são urgentes e importantes ao mesmo tempo. Ou seja, ela complementa o nosso critério que a gente colocou lá de nível de importância. Lembra? Importante, urgente e circunstancial? Essa matriz ela faz um drill down, ela cria uma dimensão a mais, onde você consegue enxergar de fato quais são as atividades urgentes e importantes ao mesmo tempo. E é muito legal quando você está vivendo sempre no nível de urgência, quando você está sempre correndo, quando você está sempre indo atrás das coisas e você não consegue ter clareza sobre se você está fazendo de fato as coisas importantes da sua vida. Pois bem, essas são então as 4 técnicas que eu discuto detalhadamente dentro do nosso treinamento. Aqui novamente eu não consigo ir muito a fundo, porém eu já te expliquei qual é o conceito de cada uma delas, quando aplicar. No treinamento completo nós vamos mais a fundo, eu te mostro de fato passo a passo, com exemplos práticos e também te dou ferramentas para você utilizar. Ao fazer o treinamento completo, você vai ter a ferramenta de como fazer cada uma dessas técnicas que eu te apresentei nessa aula. Porém aqui, infelizmente, nosso treinamento é gratuito e eu não posso ir muito mais fundo por uma restrição de tempo e compromisso nosso, mútuo. Legal? Então na próxima aula nós vamos sair um pouco do tema de planejamento e vamos falar sobre estratégias puramente ditas. Eu vou te falar sobre como você lida melhor
com seus e-mails e as suas mensagens. Como que a gente pode estabelecer estratégias para ter um dia mais produtivo, lidando melhor com nossas mensagens escritas. Legal? Lembrando, ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tem algum comentário? Coloca aqui nos comentários da aula. Não deixe de participar. As suas dúvidas são fundamentais para o nosso crescimento e aprendizado. Muito obrigado e até a próxima aula.